Faz tanto tempo, né? O ano passado foi a última vez que eu falei para vocês. E hoje eu gostaria de refletirmos sobre a passagem que Lucas nos narra no capítulo 14, de 16 a 23, em que ele fala da grande ceia. Principalmente que nós estamos ainda sobre os efeitos da comilança de Natal e de Ano Novo, mas essa ceia é um pouquinho diferente, e a gente vai refletir sobre tudo isso. E Lucas nos narra: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa esteja cheia, se enche. Nós temos que entender que a parábola é uma alegoria. É uma história que Jesus utiliza para nos trazer ensinamentos profundos. E a gente tem que ficar desconfiado. Primeiro, toda vez que Jesus fala um certo homem, a gente já sabe quem é esse homem. É Deus. Então, um certo homem fez uma grande ceia. O que será que é essa ceia, essa festa que esse homem, Deus, fez? Esta ceia trata-se da oportunidade que Ele dá a todos nós de encarnarmos. Ele nos convida a virmos à carne para que a gente desenvolva virtudes, para que a gente evolua. E é muito claro a gente ter na mente que ninguém vem aqui a passeio. Por isso que é um mundo de provas e expiações. Então a gente vem a trabalho. Se é uma ceia, o que seriam as iguarias que Deus preparou para todos nós? O que compõe esse banquete? E as iguarias que Deus preparou para nós são todas as virtudes que nós já trazemos dentro de nós de forma latente. Quando a gente reencarna, a gente já vem com uma série de coisas que Deus nos deu para a gente desenvolver aqui. Ele deu o pontapé inicial e a gente é que tem que fazer o esforço para continuar a desenvolver isso tudo. E aí ele nos convida: vinde tudo que já está preparado. E aí a gente encarna. E tanto é assim que, se vocês olharem, o próprio Livro dos Espíritos, ele trata essa questão, nos esclarecendo que todos nós fomos convidados para participar deste banquete, desta grande ceia. E que este convite é um convite amoroso. Por quê? Óbvio, partindo de Deus, Deus é a essência do amor. Então tudo que parte dele só pode ser amoroso. Então ele nos convida para quê? Para que a gente desenvolva as nossas virtudes. O quê? O amor, a caridade, a mansidão, a humildade, a serenidade, etc, etc. Então este é o nosso dever. A gente encarna, a gente vem para essa grande ceia, para a gente aproveitar esses alimentos que estão aí, para a gente desenvolvê-los. E na questão 115, Kardec pergunta aos espíritos: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos da codificação diz: não, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber,
A cada um, uma determinada missão foi dada, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, Deus. Nesta perfeição é que eles encontram a plura e plena felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que deste modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então é uma maravilha, né? Deus prepara um banquete, nos dá uma série de coisas já no nosso íntimo, latentes para a gente desenvolver, nos convida amorosamente, não é? E aí a gente encarna, e o que nós fazemos? Primeiro a gente fala, comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas escusado. A gente começa a querer sair fora do combinado. Isso aqui é o poder. A gente se perde na nossa ganância pelo poder. E a gente começa a pedir desculpas para o dono do banquete. Olha, eu não vou participar do banquete porque eu tenho que cuidar do meu poder, dos meus bens. O outro diz, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. É um materialista que só está afim do dinheiro. Então ele se esconde nos interesses do dinheiro e usa isso como desculpa para não desenvolver as virtudes que nós vemos. O terceiro, casei e portanto não posso ir. É aquele que busca os prazeres em todos os sentidos, e também usa essa busca como desculpa para não poder cumprir com as condições que o banquete nos traz. Não é assim? E nós estamos cansados de ver, né, gente? Nós somos especialistas em prometer lá em cima e inventar desculpa esfarrapada aqui embaixo. E olha que nós somos tão bons nisso, mas nós somos tão bons nisso que a gente acredita. A gente mesmo acredita que realmente isso é mais importante e que tudo isso é que vai fazer o sentido da nossa vida. E a gente vai se perdendo nisso e vamos esquecendo do convite da ceia. Mas Deus é tão bom e Jesus é tão inteligente e conhece a gente tão profundamente que Ele nos fala que o convite é feito 3 vezes. E Ele fala de servo. Mas se a gente perceber bem, não é o mesmo servo que vem fazer o convite. Jesus fala no geral. Mas se nós fazermos uma análise do que Jesus está querendo nos transmitir, são 3 servos diferentes que vêm fazer o convite. O primeiro servo é o amor. Sempre. Gente, isso nós temos que ter muito claro na nossa vida. Sempre o primeiro convite é o amor. Para Deus não há outra opção que não o amor. As outras opções são nossas. Então Deus nos manda o primeiro servo, que é o amor provacional. O que vem a ser o amor provacional? É o primeiro convite. Já está tudo pronto. Vocês já têm dentro de vocês tudo o que é necessário para desenvolver as virtudes, tudo o que é importante para terem sucesso nessa encarnação. Este é o convite que Deus nos dá. É o amor provacional. Cabe a nós fazermos o quê? Aceitarmos este convite e trabalharmos e desenvolver a humildade, a paciência, a serenidade e tudo mais que nós temos aqui na nossa consciência e nós temos em potencial em nosso coração. E o que acontece? Que Jesus narrou tão bem.
a gente começa a dar as desculpas, né? Eu trabalho demais e não dá para desenvolver a paciência, porque o meu chefe me deixa louco, e os clientes, e a gente vai e não desenvolve a paciência. Lá no centro espírita, o André é muito chato, a Tênis é isso, a Marcos é aquilo, então não, dá muito trabalho, eu vou só de vez em quando. E a gente perde a oportunidade. Em casa, os meus filhos são bagunceiros, e são isso e são aquilo, e a gente não desenvolve a caridade, não desenvolve uma série de coisas que trazemos em potencial dentro da gente. Mas, Marco, a gente pode fazer isso? Pode. E fazemos muitas vezes. E o que acontece se a gente usa o nosso livre-arbítrio para recusar o convite do primeiro servo, que é o amor provacional? Qual a consequência disso tudo em nossa vida? Jesus nos disse: Deus nos manda o segundo servo. Vocês percebem que Jesus disse, né? Quando o Senhor ele manda o segundo servo, ele fala: então o pai de família indignado disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Então o que Jesus está nos dizendo? Olha, gente, se vocês não aceitam o convite do primeiro servo, que é o amor, o segundo servo é a dor expiatória. Então esse segundo servo vai buscar o quê? Aqueles que não aceitaram o primeiro convite e que vão passar pelas provações. São os cegos, são os mancos, são os surdos, são os mendigos, são todos aqueles que se recusaram a receber o convite do amor, que é a nossa primeira opção. Então não tem jeito. Deus é muito tranquilo. Ele nos dá sempre a primeira opção, que é o amor. Se a gente recusa, nós vamos sofrer as consequências do nosso ato, do uso do nosso livre-arbítrio. E qual é a consequência? É as provas, é a dor expiatória. Muitas pessoas, quando recebem o convite do segundo servo, a dor expiatória, já é suficiente essa pequena dor para eles despertarem. E aí eles aceitam o convite deste segundo servo e vão para o banquete. Significa, essa dor já os toca na sua essência e já faz com que eles comecem a se preocupar em serem humildes, em serem mais pacientes, em terem mais atenção consigo mesmo e com o próximo, e com tudo mais aquelas coisas que a dor expiatória nos convida a refletir sobre. E aí, na medida em que eles aceitam o convite do segundo servo, eles vão para o banquete e vão ter a oportunidade de desenvolver-se e de participar deste banquete delicioso. Mas nem todos são assim. Tem alguns que, mesmo com o convite do segundo servo, ainda não aceitam. Ainda se batem e caminham para o lado da rebeldia contra as leis. Muitos entram no movimento de revolta contra Deus, contra os pais, contra a sociedade, contra os... seja lá quem for. E nesse sistema de revolta, essa luta surda que eles travam dentro deles, eles não conseguem aceitar o convite da dor provacional, da dor expiatória. E aí eles vão continuar num processo em que vai fazer com que o Senhor seja obrigado a enviar o terceiro servo. Aí vocês começam a perceber como Jesus é sutil no ensinamento dele, né? Que eu não sabia, eu fui lá buscar no dicionário, porque ele diz assim, o Senhor, quando manda o terceiro servo, saia pelos caminhos e valados. O que é valado, né? Aí eu fui lá procurar. Valados são os atalhos. Por quê? Porque quem não aceita o primeiro convite
não aceita o segundo convite, ele está procurando atalhos para a felicidade, está procurando atalhos, né, para ter sucesso sem esforço. Então o mestre, o Pai, o Deus, fala, não, vá por os atalhos, que é onde eles estão, e força-os. Agora não tem mais opção. Força-os a entrarem aqui. E quem é o terceiro céu? É o sofrimento. Então é importante a gente distinguir, e eu sempre procuro falar disso para vocês, que é muito importante a gente entender esse conceito que Jesus traz para nós. Dor é uma coisa, sofrimento é outra coisa. Aquele que passou pela dor da provação, mas ele entendeu o recado, e ele procurou aceitar o convite para ir para a ceia, ele não sofreu. Ele era cego, mas ele não sofria com a cegueira, porque ele aceitou, ele encarou aquilo como um acontecimento que deveria ter uma causa, uma justificativa, e ele procurou ver a luz na sua cegueira. Então ele não sofria com a cegueira. Stevie Wonder, apesar de ser cego, ele tem músicas lindíssimas, músicas que falam de amor, músicas que falam de coisas que nos elevam, né? I just call to say I love you. I just call to say. Então ele consegue, mesmo na sua cegueira, não sofrer. Agora, aqueles que se revoltam, que não aceitam, aí além da dor, eles sofrem. Então são coisas distintas em que Jesus está querendo nos mostrar. Que muitos passam pela dor, e quando eles entendem o mecanismo da dor e aceitam o convite para a ceia, eles não sofrem. Porque eles já recuperam o caminho e eles encontram a paz. Porque quem está usufruindo da ceia, eles estão com a paz, com a felicidade, com a alegria e tudo mais. Mas aqueles que mesmo assim, mesmo tendo a visita da dor, se revoltam, não aceitam, aí eles vão entrar na esfera do sofrimento. E aí não tem jeito, porque por mais bobão que a gente seja, ninguém gosta de sofrer. Então a hora que começa a vir o sofrimento, e o pior sofrimento é o sofrimento moral, aí todos vão procurar sair dessa situação, vão procurar se movimentar. E este movimento, cedo ou tarde, vai fazer com que ele busque as virtudes necessárias, que quer dizer, ele aceite o convite da ceia. Por isso que Jesus diz que quando o terceiro sai, já não há opção, porque o sofrimento é terrível. O sofrimento força a que a gente se movimente, a que a gente busque o reequilíbrio, busque estar em harmonia com as coisas do Pai. Então vocês percebem como Jesus foi nos narrando, e na medida em que Ele nos conhece tão bem, Ele conseguiu trazer uma parábola que mostra exatamente a nossa realidade. Nós temos sempre essas opções na nossa vida. Tudo o que nos acontece, ele é um acontecimento permitido por Deus. Se ele é um acontecimento permitido por Deus, ele está vinculado ao primeiro convite. E ao primeiro convite é amor. É o amor provacional. O problema é que nós somos tão centrados em nós mesmos que a gente quer que seja feita a nossa vontade. E a gente não entende o convite que Deus está fazendo. E aí o que a gente faz? A gente recusa este convite de amor. E é duro que nós somos tão fechados em nós mesmos que nós não conseguimos entender esse convite, e aí a gente acha que é o quê? A gente joga isso fora de nós.
Então, não sou eu, é Deus que está me castigando. É a minha família que não me merece. É os meus amigos que não me compreendem. Então a gente joga para fora e a gente se coloca como vítima. E a gente perde a oportunidade de aceitar esse convite, que é um convite de amor. Eu estava conversando um pouco antes aqui, estávamos aqui eu, a Adriana, a Lívia, a Cleiliane que está lá fora, e no final da nossa atividade aqui nós estávamos conversando sobre os acontecimentos lá de Sanhof, né? E como nós temos que ter essa fé e essa visão espírita para entender esta coisa toda, né? Que acontece com crianças indefesas, né? E é muito importante a gente ter em mente, né? E eu, conversando com elas, eu usei a mesma coisa que eu usei com a minha cunhada, dizendo: vamos fazer um exercício aqui. Vamos esquecer as crianças. Vamos olhar para ele. Aquele que cometeu aquele ato tão terrível que ele cometeu, né? E nós que somos espíritas, nós sabemos que o espírito é imortal. E que aquele rapaz vai encarnar novamente, não é isso? E ele encarnando, qual vai ser o primeiro convite que ele vai receber do plano espiritual? Independente do que ele fez, qual vai ser o primeiro convite dele? O amor. Então, se ele aceitar o convite do amor, o que iria acontecer com ele? Ele aceitando o convite do amor, ele ia ter uma encarnação, por exemplo, em que ele poderia vir perfeito, pleno, e aceitar trabalhar com crianças órfãs. E ia cuidar de 20 crianças órfãs. De certa forma, ele está reparando o dano que ele provocou. Ele aceitou o convite do amor. Ele vai dedicar a vida inteira dele ajudando crianças. Ou ele vai trabalhar como psicólogo para cuidar de pais que perderam os filhos. E vai conversar com os pais e procurar consolá-los. Ele aceitou o convite do amor. Então, ele fazendo isso, ele compensou o problema que ele causou aqui. E ele não vai ter que ser convidado pelo próximo cérebro. Mas ele pode não aceitar este convite, não é isso? E aí o que vai acontecer com ele? Ele vai ter que ser convidado pelo segundo cérebro. Então este rapaz, só antes, e aí, se ele aceitar o primeiro convite, quando a gente olhar para ele, o que nós vamos dizer? Nossa, que espírito evoluído, olha que pessoa boa, dedicou a vida toda para cuidar dos outros, nunca pensa nele, né? Olha que maravilha, olha como nós somos cegos na nossa visão, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Mas ele não aceitou o primeiro convite, que é o amor provacional. Aí vai vir a dor. Então qual é a opção que ele vai ter? Ele não aceitou, ele vai ter a dor, né? Como ele matou muitas pessoas, ele pode vir sem os braços. Vocês já viram aqueles que parece o Horácio, né? Os bracinhos que não desenvolvem na formação. E ele vem sem braços. Para ele, isso é um exemplo, gente, né? Não vamos levar o pé da letra, né? Ele vem sem os braços, que assim ele vai aprender a valorizar o uso das mãos dele de forma positiva, porque ele usou para destruir, para matar. E ele vai ter uma vida inteira em que ele vai estar limitado nas suas ações pelos seus braços, para ele ficar pensando: nossa, como seria bom eu ter meus braços para fazer coisas boas. Poxa vida, como seria bom, né? Aí ele aceita o convite. Ele aceitando este convite, ele vai, mesmo sem os braços, ele vai procurar desenvolver qualidades. Ele não vai poder fazer tanto quanto ele faria se tivesse o corpo perfeito. Mas ele vai procurar ajudar a si mesmo, se ele aceitar. Ele não vai sofrer por não ter braços, ou por vir cego, ou por vir com defeitos graves. Não, mesmo com isso, ele vai procurar ser bom e fazer o bem ao próximo. E mais uma vez, quando a gente olha e fala: nossa, coitadinho, o que será que ele fez para merecer tal castigo? Ele sabe. Lá no fundo ele sabe. E a gente olha e fala: nossa, mas que injustiça, né? Tão inocente, nasceu assim, coitado, nunca fez nada para merecer isso tudo.
né? E a gente vai, né? Sem que a doutrina espírita nos explique. Mas ele ainda pode recusar o convite. E ele recusando, vem o terceiro céu. Vem o sofrimento. Aí ele vai vir em condições bem dolorosas. Ele vai vir em situações em que, quando nós olharmos, nós vamos duvidar da bondade de Deus. Nós vamos duvidar de ver aquele corpo deformado, aquele cérebro totalmente retardado, não é? Aquelas condições extremamente penosas. E a gente olha para aquele corpo e fala assim: oh meu Deus, por que fizestes isso com ele? E vamos nos penalizar mais ainda e vamos questionar a bondade de Deus. Mas nós sabemos, conhecendo o que nós conhecemos que ele fez, nós sabemos que aquilo para ele é até uma bênção, para ele não ficar repercutindo ali o remorso do que ele fez cada vez que ele lembrar uma alminha daquelas que ele tirou. Então é assim que é a nossa vida. E o pior é que, quando a gente olha pelo nosso ângulo de hoje, a gente não consegue ver a justiça. Por isso que aquelas crianças que foram, elas simplesmente se livraram dos que elas provavelmente tinham feito, porque não aceitaram a opção do amor, não aceitaram uma outra opção. E é assim que é o ciclo. E sempre temos que ter em mente, Jesus sempre é muito claro no que ele diz. A primeira opção, sempre, única e exclusivamente, é o amor. As outras duas são reflexos de eu não aceitar o amor. É assim que as coisas funcionam. E tanto é assim que, se nós olharmos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, em que fala das causas das aflições, o capítulo 5 inteiro é sobre as causas das aflições. O Evangelho nos explica que há duas causas das aflições: as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Então, a causa atual é muito fácil. Tenham isso em mente, gente. Se você sofre hoje, se você está sofrendo hoje, tenha em mente, a causa atual dessa aflição é porque você recusou o primeiro convite do Pai. Vocês recusaram o convite do amor. Nós recusamos o convite do amor. Se nós recusamos, nós vamos sofrer. E não duvidem disso, porque o primeiro convite só pode ser amor. Então, se nós sofremos hoje, a causa atual da nossa aflição é porque nós recusamos o convite do amor. Aí tem as causas anteriores. A causa anterior da aflição é a dor expiatória. É porque eu recusei na vida anterior o convite do amor, eu cometi equívocos e hoje eu fui convidado pelo segundo servo, que é a dor expiatória. E é por isso, se não teve a causa agora, se você teve uma vida desde o início foi só de sofrimento, então tenha certeza, a causa é porque na encarnação anterior você recusou o convite do amor, você persistiu não aceitando o convite do amor, desencarnou nessa situação, teve a opção de novo, ao encarnar, de aceitar o convite do amor e não aceitou. Aí veio o segundo servo, que é a dor. Sempre o convite primeiro é o amor. E o sofrimento? O sofrimento tanto faz. O sofrimento pode ter motivos em causas anteriores como em causas atuais. Porque o sofrimento é quando a gente repetidamente recusa tanto o convite do amor quanto o convite da dor expiatória. Então, sempre que a gente entra nesse movimento de recusar o convite do primeiro servo, o convite do segundo servo, eu obrigatoriamente vou receber a visita do terceiro servo. E isso pode ser tanto na mesma encarnação como numa encarnação posterior. Por isso que é muito importante a gente, tendo esse conhecimento que Jesus nos trouxe, a gente tendo já o aprendizado disso tudo, que a gente comece a parar para pensar quais são os convites que Deus está fazendo para mim. Quais foram os convites que Deus já fez para mim? E ter a certeza, gente,
O convite de Deus sempre é o amor. Sempre é o amor. E nós temos a opção de aceitar ou não o convite. Deus é tão maravilhoso conosco que Ele nos dá essa liberdade. Mesmo Ele sabendo que se nós aceitarmos este convite, nós só tínhamos a ganhar. Mas Ele respeita, Ele fala, tudo bem, você não quer vir agora? Não tem problema, eu te dou outras chances para que você venha, porque eu quero todos vocês junto comigo. Você pode ver que no final, o pai fala, né? Força-os a entrar, porque a minha casa eu quero que se enche. Então todos nós, a casa vai estar cheia. Todos nós, no final da nossa existência, todos nós estaremos nesse banquete. Todos nós estaremos plenos, perfeitos na nossa destinação final. Porque isso é inevitável, é obrigatório. Por saber que no final todos nós estaremos lá, é que Deus não se preocupa. Ele fala, não, tudo bem. Você quer sofrer um pouquinho? Tudo bem. É por tua conta. Não tem problema. Você pode sofrer uma, pode sofrer duas, pode ter dor expiatória. Não tem problema. Porque no final vocês vão estar comigo. E a opção é nossa. Então, esse é o convite para que a gente pare para pensar. Para que a gente, quando as situações adversas acontecerem na nossa vida, que a gente pare um pouquinho e fale, opa, pera um pouquinho. A primeira opção sempre é o amor. Então, se a coisa não está do jeito que eu queria, é porque eu tenho que parar, eu tenho que refletir, porque com certeza eu não aceitei o primeiro convite. Quando o primeiro convite foi feito, eu estava distraído, eu estava ocupado demais, estava olhando para outro lugar e eu não vi o convite. E não adianta a gente revoltar, a gente espernear, não tem jeito. A gente tem que ter este conhecimento, este entendimento, e a partir do momento em que Jesus nos trouxe essa mensagem tão clara, a gente começar a aprender a estar mais atento, a agir mais com inteligência. Quem gosta de sofrer aqui? Quem quer ter dor aqui expiatória? Mas o tempo todo a gente faz essa opção. O tempo todo a gente nega o convite para do primeiro servo, para o banquete. Constantemente. Porque a gente sofre. A gente sente problemas. É um aqui que dói, é um ali que não está do jeito, o tempo todo. É porque nós não estamos sabendo aceitar os convites. Esta é a grande mensagem que eu queria trazer para vocês. O banquete está o tempo todo lá. As iguarias estão disponíveis para todos nós. É pegar ou largar. É pegar ou sofrer. E depois, se sofrer, não adianta reclamar. É usarmos constantemente a nossa sensibilidade para buscarmos captar. Porque os convites, muitas vezes, vêm de forma muito sutis. Vêm de forma que, muitas vezes, a gente nem percebe que é um convite. Por isso que o Mestre disse, vigiai e orai. Nós temos que estar sempre vigilantes. Porque tenho a certeza que o tempo todo Ele nos convida. O tempo todo as portas estão abertas para todos nós. E é como eu disse para vocês, há uma fatalidade nisso tudo? Sim, existe. A fatalidade é de que, independente de como eu utilizar o meu livre-arbítrio, independente de quantas vezes eu recusar estes convites dos servos, uma hora eu vou aceitar. Uma hora eu vou participar desta ceia maravilhosa. E eu digo para vocês, eu ainda não tive esse privilégio, mas eu tenho a certeza que quando nós sentarmos na mesa do Pai e nós pusermos o primeiro bocadinho desta ceia, nunca mais nós vamos querer coisa diferente. Nós vamos ser plenos
nós vamos ser da mesma forma que Jesus disse, quando ele falou: eu e o Pai somos só um. E assim nós também seremos. Obrigado a todos.